desde cedo, em comunhão, estamos compartilhando daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e estudando a palavra dele. É importante que a gente se instrua, e se chama Escola Bíblica Dominical por causa disso. É na escola que a gente busca conhecimento, crescimento espiritual, compartilhamento, e isso é muito bom. Isso com certeza deixa a nossa vida espiritual mais fortificada. Muito obrigada pela presença de todos. É muito bom ver que cada um tem se empenhado e tem visto a importância de crescer a cada dia no Senhor. Vamos orar para a gente começar a escola dominical? Pastor, você pode orar para a gente? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nos dá, Senhor, de viver mais um dia, e queremos, ó Deus, viver esse dia na tua presença, ó Deus, te louvando, te exaltando, Pai, porque é o dia do Senhor, o dia que nós reservamos, ó Deus, para te adorar, para te cultuar. Queremos pedir agora, Senhor, tua bênção sobre a nossa vida, nessa escola dominical, que a tua palavra, Senhor, esteja falando aos corações de cada um dos irmãos aqui, tanto, Senhor, dos adultos, dos jovens, das crianças, que a tua mão, Senhor, esteja sempre nos direcionando, Pai, no nosso caminho a seguir. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida dos homens da nossa igreja. Te agradecemos, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem vindo à escola dominical sabe que nós temos um tema anual. Lembram qual é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês já decoraram o endereço? Josué? Aí eu falando. 24:15. Josué 24. Vamos memorizar isso também. Bom, nós estamos falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é a nossa temática anual. E hoje eu queria pensar com vocês sobre a primeira palavra dessa sentença, que é qual? Eu. Falar do eu, muitas vezes, na sociedade moderna é um problema, porque as pessoas levam o eu para outro lado, para o hedonismo, aquilo que elas fazem visando o seu próprio bem-estar o tempo todo. Se a gente conversar com as pessoas na sociedade, é sempre isso. Para mim, eu em primeiro lugar, eu tenho que ser feliz, eu preciso, eu. É mentira? Eu e meu. Eu e meu, para mim, é sempre assim. Mas esse verso diz eu e minha casa, mas ele coloca uma ação, serviremos. Então esse eu não é para as coisas serem voltadas para mim. O contrário, é para que eu me doe para as outras pessoas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos pensar então nesse eu. E esse eu é cada um de nós. Você vai pensar na sua própria vida hoje, tá? Nós vamos fazer uma breve reflexão. Eu quero convidar vocês a abrirem um texto de base, João 15, versículo 16. É só um versículo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Enquanto vocês abrem, nós vamos continuar conversando aqui. Escola dominical. As crianças, os adolescentes, os jovens e nós todos que já passamos pela escola. Quais eram os seus materiais escolares básicos? Caderno, lápis, borracha, livro, lanche. Hoje nós temos o básico, então completo, né? Ok. Mas eu queria convidar você, quando você vier para a escola dominical, traga o seu livro didático. Traga o seu livro. Quando você tem um livro no papel é diferente, gente. Isso não sou eu que estou falando, não. As pesquisas educacionais mostram que quando a gente tem um livro no papel, quando o nosso material de estudo é impresso, o nosso aprendizado é diferente. Então, traga o seu livro didático para a igreja. Traga para a sua escola, ok? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ver. Eu quero convidar você para ler junto comigo, tá bom? João 15:16. Vamos lá? Não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo
vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para quê, gente? Para que você vá e dê fruto. Então você já sabe que o eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente pensa nesse eu, você vai se lembrar, você foi escolhido um dia e você tem uma missão. E eu quero agora que você volte lá no dia em que, de fato, um momento histórico da sua vida em que você foi escolhido. Eu quero que você pense e volte no momento da sua conversão. Teve uma célula no ano passado que falou sobre isso. E ela dizia para a gente poder compartilhar a história de conversão da vida de alguém. E as pessoas podiam contar suas histórias. E como é lindo a gente ver como é que Deus trabalha e como é que Deus chamou a cada um de nós. Cada um de nós aqui tem uma história com Deus. Algumas eu conheço, porque a gente conversa, nós temos as nossas amizades, nós sabemos o que Deus fez na vida do outro, mas às vezes a gente não sabe. E te desafio a um dia compartilhar a sua história com alguém e ouvir as histórias de conversão que as pessoas têm. O pastor um dia contou a história dele aqui, como é que foi que Deus o chamou, né, na sua vida familiar. E cada um de nós teve o seu momento de chamamento de Deus, para que você vá e dê muito fruto. Vou compartilhar com vocês rapidamente a minha história. A maioria sabe que eu nasci na igreja, literalmente, né? Quase que desde pequena vim com os pais e com a família, e tinha saído do coral e eu deitava no banco dormindo, porque a mãe vinha e trazia. E teve uma época que tinha um pastor que fazia apelos de conversão todos os domingos. Eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, e um dia eu atendi um apelo na igreja. Aquilo ali mexeu comigo e eu fui na frente, entreguei minha vida para Jesus. No outro domingo ele fez outro apelo, eu fui de novo. Toda vez que ele fazia o apelo, eu ia. Mas não precisava disso, né? Mas na verdade, chega uma hora, e todos vocês, né, nós fazemos profissão de fé na igreja, é porque a palavra toca o nosso coração, e esse é o nosso chamado. Não importa a data da sua vida, a idade da sua vida em que você foi chamado. O importante é que você foi chamado. Isso tem que ficar claro para a gente. E por que nós fomos chamados? De onde nós fomos tirados? É muito importante a gente pensar nisso. Quem nós seríamos se nós não tivéssemos o Senhor na nossa vida? Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos resgatado? Então pense na sua história, pense no seu resgate, na sua história de vida, o seu antes e depois de Cristo, e você tenha certeza de que você sim foi chamado para que você vá e dê fruto. E tem uma outra passagem da Bíblia, né, pastor? Que ainda fala, para que vários e deis muito fruto. Então que nós estejamos atentos a essa missão. Semana passada nós falamos aqui, não nos tem faltado talentos, não nos tem faltado serviços, não nos tem faltado oportunidades. Então que nós estejamos prontos para quando formos convocados, para que nós realmente sirvamos ao Senhor, porque é para isso que nós somos chamados. Não fomos chamados para agradar o nosso ego, mas fomos chamados para servir. Amém? E Ele nos abençoe. Amém? Gostaria de pedir que o nosso presbítero fizesse uma oração encerrando nesse momento? Jesus, nós ouvimos aqui nessa manhã que somos chamados pelo Senhor. Nós não nos chamamos para o Senhor. O Senhor nos escolheu. Amém. E que chamado glorioso, que missão gloriosa o Senhor nos dá a partir disso. Então eu quero colocar aqui o coração de todos os que estão aqui, para receberem de novo a certeza desse chamado. Para que cada um de hoje tenha a mente aberta, para entender, para receber um estudo, mas um estudo que se transforma numa ação. Ação de serviço ao Senhor através da igreja. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra já recebida e pela que vamos receber agora. E oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bom estarmos juntos. Quero lembrar os irmãos, hoje nós estamos comemorando o Dia do Homem Presbiteriano. Então, parabéns a todos os homens da nossa igreja, né? E no próximo domingo, irmãos, nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Então, hoje as mulheres fizeram um café para os homens e domingo que vem os homens vão fazer um almoço para as mulheres. Então
que vem nós teremos a escola dominical e nós queremos convidar todos para a gente almoçar junto aqui na igreja, tá? Amém. Então, no próximo domingo. E aí eu já vou começando dando um aviso para a Isa, né? A Isa, nós já conversamos ali, que é a Isa e o Marco dos eventos, né? E então, cada homem deverá trazer uma bebida e carne para a gente assar. Então vai ser churrasco. O homem tem que ter churrasco, né Bruna? O homem é churrasco, né? Então nós vamos fazer os acompanhamentos aqui na igreja e aí nós estaremos comemorando o Dia da Mulher Presbiteriana, tá? Com um almoço aqui, depois da escola dominical. Então a gente vem para a escola dominical, né, já traz as coisas, já fica aqui, né, a gente almoça junto aqui, tá bom? À noite nós vamos avisar novamente. Irmãos, tem algum pedido de oração especial que alguém queria fazer? Ali? Em geral, ele está internado em Belo Horizonte, a filha dele faleceu assim por nada, que a gente tem um bar ali logo em tiro de pé da casa, bar da Inês, e ela simplesmente do nada, um carro dele faleceu. O pai dela, o geral, não estava com saúde. Então aí, com isso, ele está internado em Belo Horizonte, quer dizer, já deu volta para lembrar, então igual, está só mesmo esperando que igual para casa. Então, o senhor orar por ele, uma outra plano geral, para aclamar, ela até a escola da Adriana, que trabalha aqui, então assim, tudo especial para você. Ontem eu tive com ela e recebi a notícia, ela me falou que ela foi descoberta essa semana muito câncer, muito e outro muito mal. Então, assim, eu pedi oração por ela para baixar essa família, sabe? Vamos orar. Betinha? Vamos orar. Cláudia? Um amigo nosso, um amigo nosso, Amém? Saúde. E eu também queria que a igreja orasse pelas famílias da secretaria. Atendendo. A gente vai continuar o processo de assistência. Rafael? Direção. Mais alguém aqui desse momento? Saúde. nosso ministério de Fernanda? Beleza? várias pessoas também estavam em instituição de saúde, pelos ministros de São Paulo, né? E dessa vez é o grupo de saúde também. Nossa família, a igreja, o nosso trabalho, e educar, traçando, presente da família, da nossa família nacional, todos os ministérios. Mais alguém? Você, família. É a cunhada de Beatriz, né? Tá. Então vamos orar. Logo após a oração, nós vamos separar para o estudo da lição, tá? Então, de jovens para baixo, né, poderão sair. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. Teus filhos pediram aqui, Senhor, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre as pessoas que estão enfermas. Pediu também, Senhor, por direção, o Senhor possa abrir portas, ó Deus, encaminhar as coisas. E também pediu, Senhor, pelas famílias, conversão, Senhor, ó Deus, salvação da família. E nós queremos colocar esses pedidos todos, ó Deus, diante, Senhor, do teu altar. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, ó Deus, colocamos a vida, Senhor, desses irmãos nas tuas mãos. E pedimos, Senhor, tua graça sobre nós. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar para o estudo da lição. E os adultos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3.
Romanos, capítulo de número 3, nós leremos a partir do verso 9. Romanos 3, 9. Nós leremos até o verso de número 20, 18. Isso. O texto diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já vimos. Para aí, deixa eu limpar o óculos aqui que embaçou. Capítulo 3, aí, versículo 9. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Vamos lá, irmãos, vamos nos situar no nosso estudo. Então, fazendo aqui uma breve visão panorâmica do que nós já falamos, né? Então, o apóstolo Paulo, nós já dissemos que ele escreveu essa carta à igreja de Roma. Provavelmente ele a escreveu de Corinto, porque quem levou a carta foi uma mulher que servia a igreja lá em Corinto, na cidade portuária chamada Cencreia, que era um bairro, tipo um bairro de Corinto, né? E desse porto ela fez a viagem para Roma levando a carta. Na carta o apóstolo Paulo deu uma visão daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Então a carta é assim, extremamente teológica, porque o apóstolo quis mostrar as doutrinas básicas, né, da sua fé, né, e como que ele chegou a essa conclusão, né, porque que Deus deu a ele discernimento daquilo que era a vontade de Deus e o propósito de Deus. Quando Paulo escreve a carta, Paulo já menciona que ele tinha um objetivo. O objetivo dele era ir até Roma, chegando lá, que Roma o enviasse à Espanha, para que ele começasse um trabalho na Europa, né? Então, entrasse com o Evangelho, pregando o Evangelho na Europa, e ele ia iniciar pela Espanha. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo ainda estava livre, mas quando Paulo chega em Roma, ele já chega preso, né, e ficou, os estudiosos acreditam que Paulo ficou 2 vezes preso. Ele ficou um período preso, foi liberto e depois foi novamente preso, e que nesse período, entre a primeira e a segunda prisão, Paulo tenha chegado até a Espanha, né? E aí uma das cidades que provavelmente acreditam que Paulo esteve é uma cidade na Catalunha, lá no norte da Espanha, chamada Tarragona, né? Lá na cidade tem um busto de Paulo, né, na praça central da cidade, né? E a cidade tem um coliseu romano, um mini coliseu romano. Então por isso acreditam mesmo que era uma província romana nessa época. Então Paulo tem estado ali, pregado o Evangelho entre a primeira e a segunda prisão. Quando Paulo escreve a carta, o objetivo de Paulo então é falar para Roma sobre a sua fé e aquilo que ele cria. E como nós já dissemos, Paulo então inicia a carta fazendo saudação, falando sobre o propósito do Evangelho. E quando ele fala no versículo 16 até o versículo 18 do capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, Paulo estava mostrando assim: olha, o Evangelho é o meio que Deus tem para chamar o homem para a salvação. Então, claramente Paulo expõe, né, que não há outra forma
do homem ser salvo. Mais na frente na carta, ele vai mostrar isso, né? Ele diz lá na frente que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se ele está falando que o Evangelho é um meio de Deus chamar o homem, então esse chamado de Deus tem que ser poderoso e eficaz. Então, quando Deus vai chamar o homem para a salvação, o Espírito Santo vai convencer o homem, e esse homem vai crer no Evangelho, e crendo no Evangelho, ele vai responder com fé diante de Deus e será salvo. E é isso, então ele vai confessar com a boca, né, que Paulo fala também lá mais adiante. E aí, para que Paulo mostre por que o Evangelho é o poder e precisa ser o poder de Deus, Paulo tem que falar da condição que o homem estava antes de ouvir o Evangelho. E aí ele começa então no capítulo 2 expondo isso, né? Como que estavam os homens, né, na época que Jesus Cristo veio, né, como a salvação alcançou. E ele primeiro falou dos gentios. Gentio aqui, irmãos, é todo aquele que não era judeu, era considerado pelos judeus como gentio. E aqui especialmente os de fala grega, que eram colonizados, né, pelos romanos, e a língua oficial do império era o grego. Então as pessoas que falavam grego eram tidos como gentios, e os que falavam hebraico eram considerados judeus, né? Então sejam eles de nascimento ou sejam eles prosélitos, né, por ter aderido à religião judaica. E aí Paulo então coloca esses dois grupos diante da sua visão e dizendo, o Evangelho tem que ser o poder de Deus para a salvação, para chamar esses homens à salvação. E ele diz assim, tanto do judeu como do grego. Por quê? Porque ambos estão perdidos. E aí, irmãos, quando ele fala ambos, ele está citando os gentios e os judeus. Para o judeu, que o gentio era perdido, irmãos, isso era aceito de forma natural, né? A visão do judeu é assim: nós somos um povo escolhido, Deus nos deu o Evangelho, nos deu a lei, digo, então nós temos um privilégio diante de Deus, nós somos um povo, o povo de Deus, então nós temos salvação. Os outros estão todos perdidos. Tanto, irmãos, criam assim, que eles criaram a oportunidade da salvação de um gentio, tornando um prosélito, né? Prosélito quer dizer um gentio convertido à religião judaica. Então, como que uma pessoa que não era judeu seria salvo, na visão dos judeus? Ele precisaria se tornar um judeu praticante, mesmo não tendo a nacionalidade judaica, né? Então, era dessa forma. E aí, Paulo, irmãos, vem aqui mostrar que isso não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum, que não é a religião judaica que vai salvar o homem, não é o fato de ter nascido na nação judaica, que é entre os judeus, que vai salvar o homem, mas a salvação do homem é por meio do Evangelho, pela fé, pela graça mediante a fé. E ao dizer isso, Paulo então está provando que tanto os judeus como os gentios estão perdidos diante de Deus, porque eles são pecadores. Essa é a palavra de Paulo. E por serem pecadores, esses homens estão destituídos da graça de Deus. Lembra? Né? Capítulo 3, 23 vai falar isso, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem salvação nem para o judeu e nem para o grego, nem para o judeu, nem para o gentio, se não for por meio do Evangelho. E aí então Paulo discursou isso, né, até o capítulo 3, os primeiros versículos. Quando chegou no capítulo 3, Paulo então pensa num opositor aí imaginário. Ele pensa em um judeu que estivesse ouvindo ele falar e levantasse objeção. Aí ele disse assim, começa no versículo: então quer dizer que nós não temos nenhuma vantagem? Quer dizer, ter nascido judeu, ter sido criado como judeu, ter a lei, né, isso não tem vantagem nenhuma para o judeu? Aí Paulo fala, não, de modo nenhum. Ele responde, nós temos vantagem sim. Qual é a vantagem então do judeu? Aí Paulo explica:
Primeira vantagem, né? Porque ele faz parte do povo de Israel como povo escolhido. Segundo, para eles foi dada a lei de Deus, né? Então eles tiveram uma revelação maior do que os gentios. Lembra qual era a revelação que os gentios tiveram, que nós falamos aqui? Quem estava nas aulas aí, vamos ver quem lembra aí. Natural. Da natureza. Então o judeu teve uma dupla revelação. Ele tinha a revelação por meio da natureza e ele tinha a revelação por meio da lei. Então ele sabia que Deus existia e sabia qual era a vontade desse Deus, porque a lei expressava a vontade desse Deus. Mas Paulo vai e diz assim: o fato de ter essas vantagens, de ter nascido como povo escolhido, ter a lei de Deus, ter recebido os oráculos de Deus, né? E ter, através deles, terem o privilégio de por meio deles, nascer em Cristo, tudo isso foi privilégio, mas tudo isso foi responsabilidade. Então Paulo diz assim: para quem muito se deu, mais se vai cobrar. Então o judeu estava achando que ele tinha uma vantagem, e ele realmente tinha uma vantagem de ter duas revelações, mas ele está falando assim: só que essa vantagem está agindo contra você mesmo, porque aumentou a sua responsabilidade. Então, se eles, os gentios, eram indesculpáveis diante de Deus por não crer, tendo a revelação natural, que é a natureza, o judeu mais ainda, porque o judeu, além de ter a revelação da natureza, ele também tinha a revelação da lei, que falava a vontade de Deus. Então, quando ele não crê, ele torna-se mais responsável. E aí Paulo falou assim, que no dia em que Deus vier e que for julgar os corações dos homens, então ele vai julgar de acordo com o conhecimento. Então, quem mais conheceu, mais responsabilidade tem. Então, se uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ele tem a revelação natural, ele vai ser cobrado no dia do juízo com essa revelação que ele teve. Vamos pensar, o índio, ou alguém que mora lá no lugares tão remotos que não tem quase acesso, não tem televisão, não tem nada, não tem informação básica. Então essa pessoa, ela vai ser julgada de acordo com o conhecimento que ela tem. Mas o judeu tem um conhecimento muito maior. Então sobre ele o julgamento será muito maior, porque quem teve mais revelação tem maior responsabilidade. Ora, isso também se aplica a nós, né? Quanto mais a gente tem conhecimento da palavra de Deus, mais responsabilidade nós temos para responder diante de Deus, né? Então assim, há um pecado por falta de conhecimento, né? Isso não isenta o pecado, continua sendo pecado. Então, se o homem disser assim, eu não sabia que isso era errado, nem na lei comum, tem alguém que fez direito? Tem não? Então, na lei comum, a lei civil, né, e jurídica nossa, penal, diz assim, que o fato de não saber da lei não inocenta a pessoa. Então, se uma pessoa comete um crime e ela não soubesse que aquilo era crime, fazer aquilo, não o inocenta, ele é culpado do mesmo jeito. Então, diante de Deus a mesma coisa. Quer dizer, o pecado cometido por ignorância continua sendo pecado. A pessoa não é inocentada por não saber que aquilo era pecado. Tranquilo, gente? Tá. E se ele conhece? Maior é a responsabilidade. Então, ele sabe que não deve fazer tal coisa e faz, então a responsabilidade dele é muito maior ainda. Então, quando Paulo fala sobre as pessoas serem julgadas de acordo com o conhecimento, Paulo está dizendo isso, não está dizendo assim, que alguém vai ser inocentado por não conhecer, não, ele vai ser julgado de acordo com o que ele conhece, né? E aquilo que ele conhece é suficiente para a condenação dele. Pergunta aí, gente, até agora. No Código Penal que o senhor citou aí, tem um parágrafo que diz que é dado a todo cidadão brasileiro conhecer isso. Conhecer as leis, né? É dado esse direito a ele. O direito de conhecer, né? Quando então
Ele vai lá, mas doutor, eu não sabia que não podia fazer. Não, o problema é seu, você teve a lei para, né, acesso à lei, né? Acesso à informação, né? Tá. Tranquilo, gente? Aí, então ele responsabilizou todos. Mas aí o judeu podia dizer assim, e aí vai começar o texto que nós lemos aqui, né? Ele podia dizer assim, então, qual que é a vantagem? Qual é a utilidade da lei então? Se ela está agindo é contra mim, né? Ele está dizendo, se ela está vindo é contra mim, olha o versículo 9, né? Ele diz justamente isso, né? Ele diz assim, o que se conclui então? Nós temos alguma vantagem? Ele diz, lá no capítulo, versículo 9, né? Vamos lá, quer ver? Versículo 9. O que se conclui? Nós temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, diz Paulo, pois todos já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nem sequer um. Então, qual é a vantagem que o judeu tem de ter nascido judeu e de ter a lei? Então, para que serviu isso, né? Se ele não tem vantagem nenhuma diante de Deus, tanto ele como o ímpio vai ser julgado e condenado. Aí Paulo então diz assim, não tem vantagem nenhuma para a salvação, e não tem mesmo. Por quê? Ele diz, porque todos os homens estão debaixo do quê? Do pecado. E aí Paulo vai descrever a condição desse homem nos versículos seguintes. Mas eu queria parar um pouquinho aqui, para a gente aplicar aqui e pensar sobre essa questão de estar debaixo do pecado. Quando Deus criou o homem, irmãos, Deus criou o homem, e aí nós temos essa ideia bíblica de tricotomista, que diz que Deus criou o homem corpo, alma e espírito. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, a parte de Adão que morreu foi a parte espiritual. A alma e o corpo continuaram vivos. Então, Adão não morreu fisicamente assim que cometeu o pecado. Deus diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Deus diz, se comer do fruto vai morrer, né? Então, ele não morreu fisicamente, nem morreu intelectualmente, emocionalmente, né, que são partes da alma, né? Então a razão, as emoções, os sentimentos, né, a inteligência, a capacidade de criar as coisas, isso não morreu no homem. A única coisa que morreu no homem foi a parte espiritual. Então Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo está falando sobre o poder que o pecado exerceu sobre o homem. Qual foi a primeira ação do pecado quando Adão pecou? Qual foi a primeira ação do pecado sobre o homem, Adão? É que a vida espiritual do homem cessou. Então todos os homens morreram em Adão. Paulo vai falar isso no capítulo 5 de Romanos. Em Adão todos morrem. Então todos morreram espiritualmente em Adão. Isso implica o seguinte, irmãos, que a partir desse momento nenhum homem tem como chegar até Deus. Então mesmo que ele tenha esforço para isso, mesmo que ele tenha desejo para isso, né? Então, como o homem morreu espiritualmente, o que ficou no homem foi só uma memória de relação com Deus. Adão tinha relação com Deus, tinha relacionamento. Os seus filhos, quando nasceram depois do pecado. Então eles nasceram com uma memória de relação, mas não tinham relação com Deus, não tinha relacionamento com Deus, que nós chamamos isso de fé. Fé, irmãos, não é crença, tá? Crença, irmãos, toda religião tem. Então, se a gente pensar em fé como crença, todo mundo tem fé, porque todo mundo acredita em alguma coisa, mesmo que seja uma coisa errada, não é? Fé bíblica e fé salvadora na Bíblia é uma fé que se relaciona com Deus. Ora, Deus é Espírito. Para relacionar com o Espírito, qual a parte do homem que pode relacionar com o Espírito? O Espírito, porque se Deus é Espírito,
Jesus disse: importa que os seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, pelo espírito ou no espírito, né? Então, pelo espírito do homem, ou através do Espírito de Deus também, né? Os dois. Então, em espírito e em verdade. Então, o espírito só se comunica com o espírito. Como a parte do homem espiritual estava morta, então isso implica que ele não tinha como relacionar com Deus. Mas como ele tinha uma memória religiosa, então ele voltou para tentar fazer uma adoração. E aí, o problema é essa: como não tinha como relacionar com Deus, então ele foi adorar outro no lugar de Deus. Por isso, irmãos, em todo lugar, não existe um povo na face da terra que não tenha religião, né? Nenhum povo na face da terra, os antropólogos dizem isso, não existe nenhum povo que não tenha religião. Pode não ter uma religião cristã, né? Mas tem religião. Então ele adora o sol, a lua, ele adora um pedaço de madeira, ele adora um animal, né? Como Paulo mesmo falou aqui nos versículos anteriores. Então, ele adora porque ele tem uma memória. Quando ele nasceu de Adão, foi transferido para ele, né, e para a sua geração seguinte, essa memória religiosa. Por isso que ele tenta buscar Deus, mas não acha. Quando Paulo estava em Atenas, Paulo diz assim, que viu o altar ao Deus desconhecido. Ele diz assim, que o Deus que fez o céu, a terra e tudo que neles há, né, não é servido por mãos humanas e tal. E aí Deus criou de um só toda a raça humana para adorarem a Deus, né, como se tateando pudesse encontrar. Por que tateando? Quem é que tateia, irmãos? É o cego. Então ele está dizendo, como eles são cegos espirituais, eles precisam ir pelo tato. E aí Paulo diz assim, se bem que ele não está longe de vós. Não, Deus não está longe. Mas o homem, como não tem o Espírito, ele não tem como relacionar com Deus. Estão entendendo, irmãos? Por isso ele está morto espiritualmente. E é por isso que Deus precisa dar vida. E o Evangelho vem justamente falar isso. Que o Evangelho vem trazer a mensagem de vida. E é por meio do Evangelho que nós chegamos a Deus. Conhecemos a Deus, relacionamos com Ele, porque o Evangelho produz em nós uma nova vida. Isso aconteceu na ressurreição de Cristo, né? Cláudio? A morte é porque agora não tem mais a relação com Deus. Mas Deus continuava falando. Sim. Como é que isso era entendido? Testemunhando. Então, por exemplo, Adão esconde lá da presença de Deus, mas ele continuou sabendo que Deus estava ouvindo. Caim, quando mata Abel, ele escuta o Deus falar com ele. E como é que é isso? Isso, porque a revelação no Velho Testamento, irmãos, a revelação de Deus, ela era esporádica. Ela não era uma revelação dinâmica e progressiva. Ela era esporádica. Então, assim, no tempo Deus falava com algumas pessoas. Deus não falava com todos. Então, a partir de 7, então passaram a adorar a Deus. Ali, 7 é a linhagem da nova vida. Como Deus transmitia isso? Fisicamente? Audivelmente. E aí falava também para alguns, né, por meio de sonhos, visões, né, e falou depois pelos profetas. Mesmo para a nação de Israel perdida, Deus falava por meio dos profetas, porque Deus não deixou ficar sem testemunho. O escritor de Hebreus fala isso, que Deus não deixou que os povos ficassem sem testemunho. Essa morte expiatória do pecado de Adão e Eva, nós podemos dizer que é a quebra da intimidade que Adão tinha. Na verdade, vai, né? Porque Deus sempre esteve presente. Não é nem. Como foi citado. De repente, chamou Caim, chamou pelo nome de Abel, aonde está Abel e tal. Deus está presente. Mas essa morte do espírito aí, eu posso dizer, um distanciamento. Na verdade, interrupção mesmo. A intimidade que Deus tinha com Adão. Nem é intimidade, é quebra de relacionamento. Não tinha relação nenhuma. Então não tinha como relacionar com Deus, nenhum. Então todo o tempo que o homem ouviu a voz de Deus, ele ouviu como revelação para responsabilizar. Né? Então Caim, por exemplo, né?
a revelação de Deus para Caim foi para responsabilizar Caim, né? Então Deus chamou Caim a responsabilidade, né? Pelo que o ato que ele estaria fazendo, né? Responsabilizar, Então, só a linhagem de Sete é que passou a ter relacionamento com Deus. Pensa, a partir da morte de Abel, e ali são duas figuras bem representadas, gente. Caim representou a geração daqueles que se perderam, ou seja, que estão eternamente perdidos. E Sete representou a linhagem da fé, que antes era Abel e Caim, né? Então, quando a Bíblia diz que Caim matou Abel e mostra por que o fez, aí a Bíblia já deixa claro, porque Caim era de quem que ele era, gente? Do maligno, do diabo. E quando fala de Abel, Deus fala de Abel como servo de Deus. Então Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por que Deus fez isso? Aí João diz, porque ele era do maligno e o outro era de Deus, né? Tem um pastor amigo que fala um pouco sobre isso aí. Ele diz assim, que a primeira guerra que existiu no mundo, ela não foi motivada por dinheiro, não foi motivada por mulher, né? Que normalmente tem, não foi motivada por prazeres, ela foi motivada por quê, gente? Por culto. O primeiro culto que foi anunciado e foi onde teve a primeira guerra. E aí depois ele desenvolve a história aí, dizendo aí das guerras religiosas, né? Por motivos religiosos, né? Que existiu na humanidade e até hoje existe, né? Na humanidade, né? Mas então a linhagem de Caim era a linhagem da semente do mal, e a linhagem de Abel, depois por meio de Sete, a linhagem de Deus. Mas era a linhagem chamada a linhagem da fé. Quando, embora Cristo ainda não tivesse vindo, mas a Bíblia diz que na eternidade Cristo já tinha dado a sua vida por eles. Então, quando foi que Cristo morreu? Cristo não morreu no ano 33 da nossa história. Quando foi que Cristo morreu? Antes da fundação do mundo, né? Porque toda a linhagem da fé, ela foi definida onde, gente? Aí nós estamos estudando isso em Efésios. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, né? Tá, seu Jonas? Pastor, eu tenho dificuldade em entender o negócio que o senhor me explicar com relação ao pecado. A pessoa peca, o senhor diz que o Espírito Santo comunica. Fala a Bíblia que dentro do Espírito Santo, o corpo do cristão, o Espírito Santo comunica com o nosso relacionamento. Então, quando a pessoa peca, o que acontece com o Espírito Santo se ele está no corpo do ser humano? Boa pergunta, seu Jonas. Tentar resumir a resposta, né? Então, quando uma pessoa peca, ele não peca no espírito, ele peca na alma e no corpo, né? Então, pecados são pecados de ordem de pensamentos, então é a razão, de ordem da vontade do ser humano, né? Que é os desejos, nos desejos do ser humano, e na ação, que é boca e corpo. Então é o corpo. Então ele peca na alma e no corpo, né? Então o crente não peca no espírito, porque o espírito já está pronto, né? Então veja, onde é que o Espírito Santo habita no homem? Onde que o Espírito Santo habita no homem? No coração, no espírito. Então no homem interior. Qual que é o homem interior, gente? É o homem espiritual. Então o Espírito Santo habita em nós aonde? Porque onde o Espírito Santo habita tem que estar puro, perfeito. Por isso Jesus diz assim: o Espírito está pronto. O que é fraco? A carne. Então onde que o Espírito Santo habita? No Espírito do homem.
Certo? Tá, então, o que acontece quando a gente peca com respeito ao Espírito? Então, o Espírito entristece, né? O Espírito nos adverte, nos convence que nós pecamos, né? Mas o pecado não tem nenhuma influência sobre o Espírito Santo, Por quê? Porque ele não pode ser de maneira nenhuma tocado pelo mal, né? Então diz, Deus não peca, né? E nem pode ser tentado pelo pecado. Então o Espírito Santo não acontece nada com ele, a não ser isso, né? Ele se entristece porque está vendo a gente fazer o que a gente não devia fazer. Não, de jeito nenhum. Isso aqui a pessoa pega no corpo. Aí o que ocorre? Então, quando o homem peca no corpo, o que acontece é que a pessoa está entristecendo, está ofendendo o Espírito da graça, são essas coisas, mas isso não afeta o Espírito e nem tira o Espírito do homem. Se Deus tirar o Espírito de nós perdemos o selo. Sim. Então não pode. O Espírito Santo é o selo da promessa de Deus. Então quando o Espírito Santo habita em nós, isso é a garantia que nós somos dele e que vamos continuar sendo dele até o fim. Então se o Espírito sair... Eu fico pensando assim, se uma pessoa comete algo pecaminoso no corpo, sendo que o Espírito de Deus está a gente, talvez as pessoas, a gente não raciocina isso, porque é algo assim terrível, né? É algo terrível, porque Deus aqui comigo e eu faço algo que acredito que É porque, sabe o que, Sejantes? É porque a gente tem uma visão limitada do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Mas ele está não só em nós, mas ele está entre nós, né? Então quando a Bíblia fala assim que o corpo de Cristo, né, que somos nós, é sagrado, ele não está pensando no corpo físico, ele está pensando no corpo espiritual. Então, lembra do versículo? Lá em 1 Coríntios, ele diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Paulo não está falando de corpo físico, ele está falando do corpo espiritual, que é a igreja, né? Então é esse corpo espiritual que, se alguém destruir, Deus o destruirá, né? Mas não a questão do corpo físico. Não é que eu vou destruir meu corpo físico e aí Deus vai, né, ou vou contaminar o meu corpo físico e Deus vai me destruir. Entendeu? Mais perguntas, gente? Obrigado. Tem alguém tem a visão do que é o pecado do Espírito Santo? Você tem dúvida aí, gente? Tem mais alguém que tem dúvida? Da blasfêmia do Espírito Santo? Tem não? Tem? Então vamos lá. Vamos para a Bíblia então, né? Vamos para a Bíblia para a gente ajudar aí. Abra a sua Bíblia lá em... Vamos ver Marcos. Abre Marcos. Deve ser, quer ver? Deixa eu ver se é Marcos. Me ajuda a achar o texto aí. Lucas 12, 10 é o texto correlato, mas eu quero o texto de Marcos. 3:20, pastor. Marcos 3:29. 3:29, que fala sobre o pecado do Espírito Santo, a blasfêmia dos escribas e... Tá. Então, ó, quer ver? Gente, nada melhor do que a Bíblia para explicar a Bíblia, né? Esse é o precioso para nós. Então, Jesus estava falando da blasfêmia dos escribas. Qual que era a blasfêmia dos escribas, gente? Eles disseram que Jesus estava
possesso de um espírito imundo e estava fazendo os milagres de expulsar demônio pelo espírito maligno, certo? Aí Jesus conclui essa passagem aí dizendo assim, ó, que versículo 28, começando no 28 aí, ele diz assim, ó: em verdade vos digo que todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é pecado, réu de pecado eterno. Então está dizendo que há um pecado que não tem perdão, um pecado que é contra o Espírito Santo e não tem perdão. Ora, Jesus estava expulsando os demônios por qual espírito, irmãos? Santo. E os escribas disseram que ele estava expulsando? Então Jesus definiu aí que o pecado que ele está se referindo, que é o pecado contra o Espírito Santo, é atribuir uma obra de Deus ao demônio. Então, olha como que a Bíblia explica. Versículo seguinte. Então, por que não tem perdão? Aí ele diz assim: é porque é pecado de réu eterno. Mas como assim? Aí ele diz: isso porque diziam. O que diziam? Então está dizendo, ó, quem pecar contra o Filho do Homem, qualquer pecado que cometer vai ser perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno, porque não tem perdão nessa vida nem na outra. E aí o texto conclui: isso porque diziam que está possesso de um espírito maligno. Então qual que é o pecado do Espírito Santo? Só tem um pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo: atribuir a obra dos demônios à obra de Cristo, dizer que aquilo que Cristo está fazendo é obra do inimigo. Então não é um pecado extraordinário, né? Então, é esse pecado que Jesus disse. Marcos foi claro, Marcos virou e falou assim: isso porque diziam. Então ele falou que é pecado eterno, porque eles diziam que ele estava expulsando o demônio pelo maligno. Mas isso a gente não tem que ter um certo cuidado até entre a gente mesmo, porque aquilo que a gente não conhece, a gente tem a primeira ação da gente é recusar. Sim. Né? Isso não é perigoso entre nós também, de alguma forma? É por isso que a Bíblia fala para a gente julgar os espíritos, né? Então, se procede de Deus ou não, né? E aí João dá claramente, a explicação claramente sobre isso. João diz assim, que o teste para a gente julgar os espíritos é qual que é, gente? Se ele confessa Jesus vindo em carne. Então, se há vamos pensar, uma obra ali que nega que Jesus veio em carne, então isso já não é do Espírito Santo, né? Então, uma obra em que ela é contra o Evangelho de Cristo, que é pregado em Cristo, então não é de Deus, essa obra é do demônio. Aí vamos pensar, né? Vamos usar um exemplo aqui. Alguém se curva diante de uma imagem, e aí a imagem diz que a imagem fez um pedido para a imagem o curou, né? E agora ele fala para todo mundo aí que foi curado por aquela imagem, seja ela de madeira, de tal, né? Então ela está atribuindo a cura, né, que foi Deus que fez, a quem, gente? A uma imagem. E atrás de toda imagem, Paulo diz que tem um demônio. Então ele está atribuindo a cura aos demônios. Isso é de Deus? Então a gente já julgou. Então a gente pode dizer: ó, isso não é de Deus, isso é do demônio. Mas para virar uma blasfêmia, é porque, por exemplo, se fosse assim, todo mundo que se curvasse na frente de imagem não podia ser salvo. E não é assim. Como é que faz? É sim, porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Sim, mas por exemplo, agora aí mudou, né? Aí nasceu de novo. Aí nasceu de novo. Aí os pecados que foram cometidos no passado, Deus perdoou. Agora, ele continua, agora ele diz ser crente, convertido. E ele continua adorando imagem? Ele continua embriagado, bêbado? Ele continua ladrão? Ele continua prostituta? Nunca foi salvo, então. Então não foi salvo. Nunca foi salvo.
que foi cometido anteriormente à conversão. Né? Tranquilo, gente? Beatriz? Então, qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir aos demônios a obra de Deus. Eu entendo que Deus falou, porque às vezes a gente tem a tendência de julgar que uma pessoa orou por alguém ali e aquela pessoa foi curada, né? E só porque não faz parte do nosso grupo, a gente dizer assim, aquilo lá não é de Deus, não, aquilo é do diabo, né? E assim, no final, irmãos, a gente sabe que o demônio pode fazer curas também, né? Pode. A besta fará milagres, inclusive ressuscitará. Então vai ter, né? Mas aí como é que a gente vai atribuir se aquilo é de Deus ou é do demônio? Aí a Bíblia manda a gente olhar os frutos. Então olha os frutos. Aquela pessoa que está fazendo a obra ali, está fazendo a obra em nome de Deus, então é Deus que está usando a pessoa. Os frutos vão revelar isso. Se bem que também tem falso profeta, que às vezes faz em nome de Deus, né, mas é falso. O contrário também serve. Eu vi uma pessoa numa crise, num problema, e imediatamente foi o diabo. O inimigo foi o. E às vezes é a mão de Deus pesando sobre ele. Quer ver uma situação muito complicada, gente? Ó, uma situação muito complicada que a gente tem que tomar cuidado com ela. É aquela questão de dizer assim, eu rejeito. Né? Vocês já ouviram essa expressão, né? Não, irmão, você precisa rejeitar isso. Ah, não, você está doente, você precisa rejeitar isso. Né? Porque isso não é de Deus para a sua vida. Não, às vezes a coisa foi posta por Deus. Uma enfermidade foi posta por Deus. Né? Um acidente foi posto por Deus. Uma perda foi feita por Deus. Né? Então a gente não pode dizer assim, eu rejeito isso, né? Porque às vezes aquilo foi Deus que colocou, né, na nossa vida. Então, o melhor é tomar cuidado com as palavras. Eu acho. Pastor, Paulo viveu por espinho na carne, a gente não sabe o que era, mas ele viveu doente, ele foi preso, ele passou fome, ao mesmo tempo que ele viveu, e ele disse que aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. E ele disse também, que tudo coopera para frente que você conhece, né? Então aquilo era de Deus, né? Deus coloca sofrimento. E mesmo quando vem do diabo, pode ter sido mandado por Deus. Lembra de Jó? Quando Jó perdeu tudo, Jó não disse assim, Deus deu, o diabo tirou. Deus deu e Deus tirou. Deus pode ter usado o diabo, como usou, nós vemos, né? Mas Jó não deu Jó, gente. Então Jó não sabia disso, né? Hoje a gente sabe que foi o diabo que fez, né? Mas nós não deu o livro de Jó, né? Então hoje a gente sabe que foi o diabo, mas foi o diabo permitido por Deus, né? A gente fala que a gente deve se alegrar na tribulação. Sim. Porque diferente do ímpio que sofre para a própria condenação, a gente sofre para crescer e se desenvolver na nossa fé. Tranquilo, gente? Vamos lá. Então vamos prosseguindo. Então, olha, aí Primeira guerra foi para o culto, né? O culto, eles estavam adorando a Deus, levou o Abel e Caim levou as ofertas para adorar a Deus. E aí ali nasceu inveja, nasceu ódio, né? Tramou a morte, tudo, porque o culto dele não foi aceito. Pastor, então a inveja e o ódio foi uma consequência devido ao não ter aceito. Sim, foi. Deus não ter agradado da oferta. Se Deus tivesse agradado da oferta, aí é uma coisa interessante também, gente. Ó, quando a gente lê o texto, a gente precisa parar e pensar nas nuances do texto, né? Então, a Bíblia diz assim: agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Então, primeiro Deus agrada de quem, gente? Mas depois do que ela faz. Né? E aí nós temos a tendência de achar que Deus agrada primeiro do que a gente faz. Se a gente fizer, Deus vai se agradar de nós. Nós estamos muito
Né? Totalmente. E a gente acha assim, que aquilo que a gente faz vai levar Deus a se agradar de nós, né? E o versículo seguinte, ele traz essa visão para nós, né? E aí conhecer línguas originais, gente, é muito bacana, porque aí a gente pensa no que realmente o autor estava querendo dizer. Porque o tradutor, irmãos, na verdade, toda tradução é uma interpretação do tradutor. Então, quem mexe com línguas aí sabe disso. Às vezes uma palavra ela tem 3 ou 4 significados diferentes. Uma palavra só. Por exemplo, vamos pegar aqui no nosso português, manga. Manga pode ser fruta, pode ser de camisa, pode ser de chuva, não é? Então, a gente interpreta o tipo, manga no lugar de colocar animal. Então, a gente interpreta com base no contexto, não é? Aí, se o tradutor ele não tiver uma boa teologia e uma boa exegese, ele interpreta de acordo com o seu pressuposto. Então, João Ferreira de Almeida, quando foi interpretar esse texto aí, de Gênesis, que fala do sacrifício de Abel e Caim, ele interpretou de forma que, como era um padre e acreditava que as obras salvavam o ser humano, ele interpretou a partir desse princípio religioso, dessa interpretação, dessa visão teológica que ele tinha, de que as obras contribuíam para a salvação. Então veja como que o texto ficou. Quer ver? Abre lá, Gênesis capítulo 2, né? 4. Olha, 4. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi que traduziu a Bíblia que nós usamos, né? Ele era um padre católico, né? E assim, a maioria dos textos ele acertou. Alguns que teve umas dificuldades, mas querem ver como que a interpretação é voltada o pressuposto do tradutor. Aí então ele diz assim, no versículo 4, no versículo 5 diz assim, falando sobre Caim: ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim e lhe decaiu-lhe o semblante. O que significa decair o semblante, gente? Baixou a cabeça e ficou emburrado, certo? A gente sabe muito que isso com criança, né? Criança não faz isso? Baixa, então decaiu o semblante. Aí ele diz assim: então disse o Senhor, olha, veja aqui, olha o problema da tradução. Aí ele diz assim: por que andas irado? Ele estava irado. E diz assim: e por que lhe decaiu o semblante? Ou seja, por que você baixou a cabeça para empurrar? Certo? Aí logo em seguida ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, na visão do tradutor, aquilo que nós fazemos leva à aceitação de Deus. Só que o texto hebraico aqui, a tradução correta se procederes bem, não é certo que serás levantado. Se procederes bem, não é certo que serás levantado. Gente, faz todo sentido na interpretação do próprio texto em português. Quer ver? Veja, o que caiu e que precisava ser levantado? Então é claro, onde João Ferreira achou essa ideia de aceito? Na visão que ele tinha de que nossas obras que agradam a Deus, e não que nós agradamos a Deus, né? E depois que Deus primeiro se agrada de nós, para depois se agradar das nossas obras. Ele partiu do inverso, ele pegou das obras para a aceitação de Deus, da pessoa. E o texto está dizendo que primeiro Deus aceita a pessoa, para depois aceitar o que ela oferece. Então, não é assim lá no versículo anterior, que ele diz assim, Abel trouxe das ofertas. Ele diz, então, agradou-se o Senhor de quem? De Abel, e depois da sua oferta. E não se agradou o Senhor de quem? De Caim e da sua oferta. Então, primeiro Deus tem que agradar de quem? Do adorador, para depois da adoração, certo? Então, o semblante caiu
então o semblante vai ser levantado. Ele diz assim: Caim, se você proceder bem, se você agir como crente, Deus vai agradar de você, como pessoa, e depois vai levantar o seu rosto da caída aí, ó. Por que você está triste desse jeito? Vai ficar alegre de novo. Vai voltar a ser, porque Abel estava feliz por adorar a Deus. Como a gente é envolvido numa. Está vendo como que é importante a interpretação do texto, gente? Não é? Então, assim, às vezes o texto fala uma coisa e aí a pessoa, por não entender, né, às vezes traduz a coisa totalmente diferente. No caso de João Ferreira de Almeida e Martim Lutero, é a mesma coisa, eles converteram para a igreja aceitar vida de católico. Não, porque essa era a doutrina católica da época. Né? Qual que é a doutrina católica da época? Que as obras influenciam na salvação. Então as nossas obras ajudam na aceitação de Deus. Gente, isso aqui está tão enraizado que isso está na nossa mente aí, ó. Muitas vezes a gente fala assim, ó, Deus deve estar triste comigo porque eu fiz tal coisa. Não existe isso, gente. Não é? Deus não vai ficar triste comigo porque eu cometi um pecado. Mesmo porque Deus sabia que eu ia cometer. Por ele Jesus já morreu na cruz. Quando ele me chamou, eu estava um pouco dele de pecado, ele me conhece meu caráter, conhece meu Isso é sem lógica. Quem santifica é ele sabe exatamente. Não é verdade? Então, totalmente sem lógica. Mas como está enraizado na nossa cabeça? Não é? Então a gente parte daquilo que nós fazemos para aquilo que nós nos tornaremos. E Deus vê o que Ele já nos tornou e incentiva-nos a fazer aquilo que é a vontade dele. Olha a diferença, não é? Totalmente. Mas nós precisamos ter a mente aberta para isso. Porque na visão geral todo mundo já pensa o contrário. Pensa assim, ó, quer ver? Várias doutrinas, só para a gente concluir, né? Várias doutrinas que a gente interpreta errado, mostra isso, né? Por exemplo, tem muito crente que não tem segurança da sua salvação, porque pensa que os seus pecados podem impedir a sua salvação. Não é? Tem muito mesmo, tem muito crente que pensa assim, não, mas se eu tiver em pecado na hora que Jesus voltar, eu posso não ser salvo. Olha, então para aí, a obra que Cristo realizou na minha vida, eu posso desfazê-la? A minha mercê Então eu tenho poder de sair da mão do Senhor? Ele falou, da minha mão ninguém pode arrebatar, então eu tenho poder de cair fora? Eu não entendo a justificação. E tem gente grande falando isso aí, viu, gente? Tem gente grande. Esse dia eu vi um cara na televisão, né, lá de Curitiba, de uma igreja enorme lá em Curitiba, ele falou assim, eu creio que o processo da salvação pode ser abortado. Pode ser abortado, então não fui salvo ainda, eu estou e aí aí eu estou no meio, eu estou sendo gestado ainda, né? Eu vou ser salvo, né? Ou eu já sou salvo, né? Então a obra de Cristo na cruz por mim depende de mim para continuar, entenderam? Deus sabe ser bom, né? Nosso Deus. Então, tipo assim, quando a gente fala assim, vamos ajudar uma pessoa, exemplo, né? Você fala assim, primeiro você vai no coração. Porque se você não precisa ir lá fazer primeiro para depois você alegar seu coração. Não. É por isso que eu falo. Quando você faz, porque Deus já, se você vai fazer aquela obra, você já tem que estar no seu coração que você vai fazer. Tem uma máxima, Tereza, que explica tudo isso. Essa máxima é o seguinte: tudo que nós fazemos para Deus é movido pela gratidão. Então ele já fez, gratidão é o reconhecimento do que ele fez. Então, se Deus já fez primeiro, eu estou fazendo porque eu já recebi. Então, se eu estou dando, é porque eu já recebi. Né? Então ninguém pode ajudar os outros para ser abençoado, deve ajudar porque já foi. Ninguém deve entregar o dízimo para receber mais, porque se está entregando é porque já recebeu. Não é? Então, ninguém deve, olha aqui, vou voltar, hein? Eu já falei isso um dia desse aí para trás. Ninguém pode deixar de perdoar os outros, porque já foi perdoado. Então é gratidão.
Então por que eu vou perdoar o outro que me ofendeu? Porque eu já fui perdoado. E o versículo diz claramente isso. Ele diz assim: assim como vocês foram perdoados, perdoai vós. Tudo é resposta, gente. Tudo que nós fazemos para Deus não é para conseguir, é para agradecer. Por isso que a gente fala que o coração ele está preenchido pelo Espírito Santo. Então lá não há lugar para maldade, se você deixar. E aí Jesus falou assim, que é do coração que procedem as coisas boas e as coisas más. Então quem está com o coração em Deus, voltado para Deus, vai produzir naturalmente. E a boca fala do que está cheio o quê? Então o que vai sair da minha boca tira coisas boas. bacana, né? Bom demais, né? Ô, gente, aqui, pastor, deixa eu falar só uma coisa. O senhor vai orar? Eu queria que orasse para nós dois. Hoje nós completamos 23 anos de casa. gente, vem cá, então vem cá vocês dois aqui. Vamos abençoar a amiga deles aqui hoje. Vamos orar então? Vamos ficar em pé, gente? E aí a gente ora e recebe a bênção. Senhor Deus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, com os meus irmãos aqui, louvar-te, ó Deus, e te agradecer pela vida do Cláudio e da Nilce, ó Deus, por mais um ano de vida conjugal que o Senhor concedeu a eles. E queremos, ó Deus, abençoá-los, Pai, nessa jornada que se segue, Pai. Deus, cada dia eles estejam mais próximos, ó Deus, um do outro, mais amigos, mais companheiros, ó Deus, amando mais um ao outro, Senhor, e trabalhando, Senhor, para a edificação da vida de um do outro. Deus, que a tua graça esteja sendo derramada na vida deles, para que eles completem, Senhor, muitos e muitos anos de vida conjugal, Pai. Também te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa escola dominical, Pai, e pedimos, Senhor, tua bênção no restante desse dia. E logo mais à noite, quando estivermos na tua casa para te adorar, prepara, Senhor, o nosso coração para te oferecer um culto que seja agradável, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite.